nós. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. A mensagem ela tá baseada no versículo 1, mas eu quero ler até o versículo de número 6. Amém? Lucas capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Quero agradecer aqui hoje a presença dos irmãos, da irmã Bruna. E eu pensei, será que eu coloco a irmã Camila, será que eu coloco Camila e sua banda, Aí fiquei meio assim, Mas eu quero agradecer a todos vocês pela cooperação, amém? E nos ajude, continue nos ajudando a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho do Senhor. Diz assim a palavra: aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntaram-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-os, curou e os despediu. A seguir lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Eu estava meditando nesse texto e me chamou a atenção aqui uma frase que aconteceu há alguns anos, quando eu estava dando aula no curso médio de teologia, lá no antigo Templo Sede, e a Samara era a minha aluna na época. E a Samara fez uma caricatura, mostrando assim como eu sou, gordinho, baixinho, E ela escreveu assim embaixo: é ou não é? Porque era uma expressão que eu sempre usava durante as aulas quando a gente tratava de um determinado assunto. E olhando para esse texto aqui, o que chama atenção nesse texto, Jesus aqui, ele diz o texto que aconteceu que ao entrar no sábado na casa de um dos principais dos fariseus, ou seja, daquele fariseu que mais se destacava, daquele que era um dos líderes do fariseu. E o texto diz assim que ele entrou lá para comer pão. O objetivo era ir na casa daquele homem, comer pão. E o texto diz: eis que o estavam observando. E eu fiquei imaginando, sujeito, um principal dos fariseus, convida Jesus para ir na casa. Ele vai na casa para comer pão, mas o objetivo não era dar pão para Jesus. O objetivo era ficar observando Jesus, Ia ver o que ele ia falar, como ia agir, se ia curar, se não ia curar. Esse era o objetivo deles. O que é o fariseu? O fariseu, a palavra fariseu significa separado, santos. Fariseus era um grupo político, E tinha também lá o grupo dos saduceus, e ele era contra os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, e os fariseus acreditavam na ressurreição. E os fariseus, eles criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Torá. Os fariseus, eles surgiram no século 2 a.C. e, como disse, eram opositores dos saduceus. Eles criam também na lei oral, ou seja, aquela lei, aqueles ensinamentos que iam passando de pai para filho, de gerações por gerações. E eles criam nessa lei oral conjunto com a lei escrita. E eles também foram os criadores da sinagoga. A sinagoga era um espaço que era reservado, onde se reunia pelo menos 10 famílias. E na sinagoga se ensinavam a lei, Assim como também tratava de outros assuntos relativos à comunidade. Até mesmo política era tratado na sinagoga naquela época, e foram criados por esses fariseus. Eles eram fanáticos,
E quando a gente estuda a história deles, a gente observa que eles eram fanáticos e hipócritas, né? Eles tinham o hábito de dizer: eu sou alguém que cumpre a lei, né? Embora não cumprisse, porque a Bíblia diz que ninguém cumpriu a lei na íntegra, a não ser Jesus. Mas eles diziam assim: eu sou dizimista, né? Eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo 2 dias por semana. Não quero falar muito, só quero ver se você conhece alguém que faz isso, né? Que fala dessa maneira. Às vezes encontro eu estou orando tantas horas por dia, e eu fico olhando e pensando: meu Deus do céu, como eu sou um crente fraco. Porque quanto eu oro, mais eu vejo a necessidade de orar. Quanto mais eu oro, mais eu vejo a necessidade de buscar a presença de Deus. E as pessoas pegam e batem no peito: eu faço isso, eu faço aquilo. E eles também usavam a lei, manipulavam a lei para o seu interesse. Então eles puxavam, como nós dizemos assim, puxavam a brasa para o seu assado, né? Puxavam a brasa para o seu peixe. Ou seja, distorcendo até a mesma palavra, buscando o interesse próprio, usando assim a lei. A Bíblia, a palavra, eu não posso usar ela para o meu interesse. Agora, eu tenho que colocar os meus interesses de acordo com a palavra. Eu tenho que ser orientado através da palavra. O segredo da minha vitória, da minha vida espiritual, é colocar a minha vida na palavra. A tudo que eu for fazer, tudo que eu for agir, e tem que ser pautado na palavra. E aqui está dizendo o texto que Jesus então estava sendo observado por eles, né? Então imagina bem, se eles estavam observando o Filho de Deus, observando Jesus, né? Que não tinha nada, porque ninguém conseguiu apontar um erro sequer de Jesus, ninguém conseguiu apontar um pecado de Jesus. Ele passou aqui os seus 33 anos sem pecar. Ele cumpriu toda a lei, e mesmo assim ele estava observando, procurando se achava um erro. E aqui o que eu observo, eles reuniram na casa desse homem para fazer um lanche, para comer um pão, mas o objetivo era: vamos ver se pegamos ele em alguma falha, vamos ver se nós encontramos alguma coisa para acusar eles. Então observa bem, se eles acusavam Jesus, quanto mais nós estamos aqui nessa terra imperfeito, cheio de erro. Irmãos, uma coisa que eu observo, que por mais que eu procure levar uma vida de santidade, por mais que eu procure andar na presença de Deus, por mais que eu procure fazer tudo corretamente, eu cometo erros, eu cometo falhas, eu cometo pecados. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da compaixão de Deus. Eu preciso de orar várias vezes ao dia, e uma das coisas que eu preciso falar com o Senhor é: perdoa-me, Senhor, porque pequei mais uma vez, perdoa-me, ó Pai, porque errei mais uma vez. E a palavra diz o seguinte, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É dessa maneira que nós temos que agir, porque eu sou cheio de erro, eu sou cheio de defeitos. Não queira procurar algo bom em mim, porque você não vai encontrar. Se existe alguma coisa boa na minha vida, não é de mim, vem de Deus, é da parte de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora eu aprendo com isso, que embora eu seja imperfeito, embora eu cometa erros, eu tenho que tomar cuidado com o meu testemunho pessoal. Eu tenho que tomar cuidado aonde eu estou, o que eu falo, o que eu deixo de falar. Eu tenho que ter um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Por quê? Porque eu estou sendo observado. As pessoas estão me observando. Lá vai pastor Gidaldi. Pastor Gidaldi falou isso. Pastor Gidaldi falou assim. Pastor Gidaldi falou assado. Pastor Gidaldi devia falar isso, mas não falou. E assim as pessoas vão se observando. Os fariseus estão por aí, com toda a sua hipocrisia, com seu fanatismo,
tentando achar defeito em nós, e nós temos que entender e aprender a andar no meio desses fariseus, para que isso não venha nos atingir, para que isso não nos faça cair, porque quando nós olhamos para essas pessoas e ficamos preocupados com o que eles falam ou deixam de falar, a gente se esfria espiritualmente e é perigoso cair da graça. Nós temos que saber nos sobreviver nesse meio. Mas vamos cuidar do nosso testemunho pessoal. Hoje me preocupo, eu ando muito por aí, e onde passo pela cidade, às vezes tem pessoas que eu nem sei que é crente, né? Eu conheço muita gente, tanto do nosso ministério como de outros ministérios, e de repente me dão uma olhada e eu já, no meio do povo, digo, paz do Senhor. Na dúvida já dou paz do Senhor, porque senão acontece que já aconteceu comigo. Aquele pastor é metido, encontrou comigo e não me cumprimentou. Então a gente tem que cuidar desse testemunho. E quando a gente olha para a palavra, a gente observa que não é só os fariseus que estavam observando a gente, que está cuidando da gente, olhando os detalhes da vida da gente. Satanás também está fazendo isso. Satanás está observando. Quando a gente olha para o livro de Jó, no capítulo 1, no verso 8, diz assim o texto, é Deus falando com Satanás. Satanás estava lá na reunião dos anjos, junto com os anjos. O Senhor deu uma olhadinha, viu Satanás, e daí, o que você está fazendo por aí? Eu estou rodeando a terra. Eu estava dizendo assim, eu estou dando olhada na terra, estou observando todo mundo na terra. Aí o Senhor fazia uma pergunta assim para ele, observaste o meu servo Jó? Claro que Deus sabia de tudo, mas Deus pergunta para ele, vendo a reação dele, observaste o meu servo Jó? Aí o Senhor dá um testemunho de Jó. Eu posso imaginar assim, se Deus tivesse manifestado em forma teofânica, ele estufa o peito, enche o peito de ar e diz assim, todo orgulhoso, todo vaidoso, observaste o meu servo Jó? Ô menino bom, reto, íntegro, temente a Deus. Deus dando testemunho de Jó. Era Deus dizendo assim, eu tenho alguém fiel na terra, eu tenho alguém que me serve, eu tenho alguém que me teme, eu tenho alguém zeloso, eu tenho alguém íntegro, eu tenho alguém reto. Amantei carabassura bandarai. Então Deus, ele deu testemunho de Jó. Que coisa mais linda, Deus dando testemunho de mim e de você. Imagine Deus iniciando uma conversa, até mesmo com o diabo, dizendo, falando sobre mim e sobre você. Ah, como eu amo aquela menina, como eu amo aquela moça, como eu amo aquele rapaz. Olha que vida maravilhosa, olha que exemplo. O meu nome está sendo glorificado através da vida dele. Que maravilha, meu irmão. Deus dá testemunho de você. Como é gostoso quando alguém nos elogia, como é gostoso quando alguém reconhece aquilo que estamos fazendo, por mais que sejamos humildes, por mais que não queremos glória, mas a gente se alegra. Eu aprendi uma coisa com um amigo meu, a glória é de Deus, mas a alegria, ela é nossa, ela é nossa. Então, que coisa maravilhosa. Deus, Ele pode dar testemunho de mim? Será que Deus, ele pode dar testemunho de você para Satanás? Será que Deus pode chegar para Satanás e dizer assim, olha o Gidaldi, olha o Gidaldi. O Gidaldi já passou por perigo de morte várias vezes. O Gidaldi já caiu num poço de 19 metros. O Gidaldi já desviou, desonrou meu nome, ficou 16 anos afastado da minha presença. É a história, se ele começar a contar a minha história para Satanás, o que seria? O que seria se Deus contasse a tua história para Satanás, testemunhasse de você? Em 1 Pedro, no capítulo 5, e o verso 8 diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Vigiar. No nosso linguajar diz assim, fique esperto, preste atenção, não durma no ponto, que o diabo, ele está em derredor, buscando alguém
Ao redor nosso está o anjo do Senhor, ao derredor Satanás, ele procurando defeito na minha vida, procurando defeito na sua vida. E para quê? Bramando, ou seja, fazendo um barulho como um leão. Mas ele não é um leão, ele faz barulho como um leão, mas ele não é um leão. O leão da tribo de Judá é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é forte, ele é poderoso, ele domina, ele reina, ele governa. Ele está sempre buscando alguém para tragar, ele sempre está procurando alguém para destruir, ele sempre está procurando alguém para matar, ele sempre está agindo. Por isso temos que vigiar. Em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê espaço para ele. Tem gente que a gente não pode dar espaço para ele, tem gente que a gente tem que controlar, não pode deixar avançar. Se ele chega e atinge o limite, ele causa problema. Com o diabo é pior ainda, não podemos dar espaço para ele, não podemos deixar brecha para ele. Um dos maiores problemas na área da libertação, muita gente não entende e acusa que tudo é o diabo. Não, quando você dá espaço para o diabo, ele entra. Então a culpa não é dele, a culpa é se você dá espaço para ele, a culpa é se você dá liberdade para ele. Se tem alguém que nós não podemos dar liberdade, é para Satanás. Se tem alguém que não podemos dar espaço, é para Satanás. Se tem alguém que não podemos deixar brecha, é para Satanás. A Bíblia diz assim: achegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é ele e não você. Quem tem que correr é ele e não você. Você tem que resistir a ele. Outra coisa que a gente observa também com esse texto, quando a gente olha para a Bíblia, o ser humano em geral, não é só os fariseus, no geral, o ser humano tem observado, cada um de nós. Quando a gente olha para o segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, no versículo 9, o texto diz que Sunamita diz para o seu marido: tem observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela ficou observando o homem de Deus e disse: mas esse homem é diferente. Existe um homem de Deus por aí, mas esse é um santo homem de Deus. Ele tem testemunho. É incrível que ele sempre passa por aí e ele não chega e se apresenta como tal, como homem de Deus. Aqui é as pessoas que dão testemunho deles, é as pessoas que estão observando ele. Eu não preciso falar quem eu sou, o que eu faço, eu não preciso falar do meu caráter, eu não preciso falar como eu trabalho, como eu ajo em determinadas situações. As pessoas estão observando, as pessoas têm que entender que o nome está sendo glorificado através da minha vida. Ele estava sendo observado a tal ponto que ela disse assim: sabe uma coisa, vamos fazer um quarto aqui do lado para ele, vamos colocar ali uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar aqui uma cadeira para ele sentar, aqui para descansar, para orar, para estudar, vamos deixar bem aconchegante o lugar. Eu aprendo uma coisa muito interessante com isso: eu não preciso ficar procurando que alguém faça isso para mim. Quando eu tenho um bom testemunho, quando Deus está sendo glorificado através da minha vida, Deus vai abrindo porta, Deus vai abençoando e vai colocando nas minhas mãos aquilo que eu preciso. Aleluia, aleluia, aleluia. Arai, me quebiaço e bihai. Honra a Deus, honra a Deus com a tua vida, honra a Deus com o teu testemunho, que Deus também vai te honrar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Veja bem, ele estava sendo observado e esse testemunho dele era muito especial. A gente vê tanto mau testemunho, e aqui que eu estou falando é de gente que devia dar exemplo. E nós observamos que este homem, ele dava um bom testemunho, e com isso ele foi honrado, com isso Deus abençoou a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando a gente olha também para a Bíblia, a gente aprende uma coisa muito interessante. Tem alguém muito especial
que está te observando. A todo instante, a todo momento, Jeová é o seu nome. O Senhor dos exércitos, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador de todo o universo, o teu Criador, o meu Criador, o teu Pai, o meu Pai, o Criador, Amanei Picom Darabahai, que nos dá o privilégio de chamar Ele de Pai, aquele que te ama, aquele que te abençoa, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te sustenta, aquele que te dá livramento, aquele que te dá cura, aquele que te liberta, aquele que te transforma, aquele que te purifica, aquele que santifica. Bendito é o nome do Senhor. Tamarai Shoriá Tequilhá. Oh Jesus querido, eu sinto a presença dele aqui. Você que está em casa, sinta a presença dele aí, porque ele está aqui, mas também está aí. Ele está agindo aqui, mas também está agindo aí. Oh Jesus. Peraí, mantai te bahasu e que te asuibia. Nei malagas, uriabas. Oh Jesus querido, paramei dias, para malagas. Quando a gente olha para o livro de Juízes, no capítulo número 6, a Bíblia diz que estava lá um homem que estava malhando trigo no lagar. De repente, esse Deus, ele se manifesta de forma teofânica ali no carvalho de Manre, e ele vai lá e fala: ei, valente, o que você está fazendo aí, valente? Deus então chama Gideão, e ele sente. O que chama a atenção é que antes de ele falar com Gideão, ele sente e fica observando. Se fosse eu e você, ia dizer assim: esse cara está doido, lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de mexer com uva. Mas ele olha e acha interessante, ele acha importante, ele acha bonito, ele diz: esse aí está preocupado, ele está vigilante, ele está cuidando do alimento, para que os amalequitas não venham roubar. O Senhor se interessou por ele. Ei, veja, não importa o que você esteja fazendo para o Senhor, desde que você esteja fazendo com carinho, com amor, para a glória do Senhor, o Senhor está observando você. Isso é coisa para valente. Isso é coisa para valente. Não é para alguém que é medroso, não. É para alguém que é valente. Quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente observa aquela cena lá no capítulo 3, Nabucodonosor, com toda a sua glória, com todo o seu poder, ele fica exaltado, ele resolve fazer uma estátua e fazer com que todo mundo ali se dobrasse. Ele chama toda a liderança da Babilônia naquela época, todos os príncipes, todos os governadores, os sátrapas, trouxe até ali para que se dobrassem diante dele. Mas teve 3 pessoas que não se dobraram: Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram diante da estátua, e com isso, segundo o decreto do rei, foi lançado na fornalha. Mas Deus estava observando a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e a Bíblia diz que o Senhor entrou com eles na fornalha. Seja fiel a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, que Deus entra com você na fornalha. O 4º homem vai estar com você na fornalha. Meu irmão, não tem problema ser lançado na fornalha. O segredo da vitória na fornalha é a companhia do Senhor. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Aleluia. Muitas vezes tentam nos aprisionar, tentam nos deter. E quando a gente olha para o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Herodes já tinha matado Tiago, irmão de João. E a Bíblia diz que Herodes gostou do que viu e colocou também Pedro na prisão. Mas Deus estava observando a vida de Pedro.
Deus estava observando tudo que estava acontecendo, e a Bíblia diz que Ele manda o anjo para libertar Pedro na prisão. Ei, meu irmão, não importa, quem sabe o inimigo está tentando te prender, está tentando fazer você parar, está tentando você fazer desistir, mas nesta noite, há uma ordem mandada do trono de Deus nesta noite, e desse trono sai uma ordem de livramento para você, de liberdade para você. Grilhões são quebrados agora, cadeias são quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus. Quem sabe você está pensando assim: estou com problemas, ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim. O Senhor está dizendo para você: eu me importo com você, estou observando você, estou cuidando de você, estou te dando livramento para você, estou operando o milagre que você precisa. Se você crê dessa maneira, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque dele é toda honra, dele é toda glória, dele é toda adoração, dele é todo louvor. Bendito é o nome do Senhor. É uma noite de milagre, é uma noite de vitória. Receba você que está aqui, receba você que está em casa, receba o milagre, receba a cura, receba a vitória, receba a libertação, receba. E me ama, oh Jesus, oh Jesus querido, Pai eterno, em nome de Jesus, eu oro agora por cada vida, meu Pai, por cada vida que está presente nesse culto nesta noite, que já puderam sentir a Tua presença, que já puderam ver a Tua glória nesta noite. Pai Santo, Pai querido, eu sinto no meu espírito a ação do Teu Espírito na vida dessas pessoas, meu Pai, entregando para eles milagres, entregando para eles vitória, entregando, meu Pai, libertação. Pai querido, arranca toda tristeza, arranca toda mágoa, arranca toda angústia desse coração e enche, meu Senhor da glória, esse coração de gozo, enche, meu Pai querido, esse coração de paz. Pai querido, Pai Santo, eu sei que o Senhor tem observado cada um, e o Teu nome está sendo glorificado, o Teu nome está sendo exaltado pela vida dos Teus filhos. Estende, meu Deus, a Tua mão de poder agora e repreende, meu Pai, toda enfermidade do meio do Teu povo. Neutraliza agora, meu Pai, todo espírito de morte que esteja rondando as vidas dos Teus filhos, e que eles recebam vida, mais vida, mais vida, mais vida, mais vida nesta noite, meu Pai. Deus de poder e de autoridade, continua abençoando a Tua igreja, continua guardando o Teu povo, Pai. E para encerrar essa oração, meu Pai querido, me rendo diante de Ti e Te adoro, meu Senhor, na beleza da Tua santidade. Eu glorifico o Teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de todo louvor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Pai querido, abençoa, Pai, cada um dos Teus filhos. É a nossa oração nessa noite.